Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Paula Cassanho Vaz, estou aqui no Portal Vida Viva, começando mais uma live muito especial nessa sexta-feira maravilhosa, dia 26 de fevereiro de 2021, né? Uau, estamos seguindo aí nesse ano maravilhoso, né, gente? Bom, hoje nós temos um assunto muito legal. O assunto de hoje é como lidar com as diferenças de personalidades nos relacionamentos. É um assunto assim muito importante. Nós vemos que muitos relacionamentos, eu que sou psicóloga, meu convidado querido que é psicólogo, o psicólogo Leonardo Bueno, que vai estar aqui comigo, a gente tem visto na prática, né, como que as pessoas não sabem lidar com as diferenças de personalidade, isso gera brigas, isso gera problemas de ordem bem grandes, inclusive a ausência de auto-amor, né? Então nós vamos falar sobre esse assunto tão importante. O Léo já vai entrar daqui a pouquinho aqui com a gente. Eu abri a live aqui no meu Instagram antigo, só para chamar vocês para o Portal Vida Viva. Quem quer participar dessa live junto com a gente, que é uma live falando sobre como lidar com as diferenças de personalidade nos relacionamentos, vem para o @Portal Vida Viva. Tá bom? Ali, escreve aí para mim, fazendo favor, @Portal Vida Viva, e quem quiser participar, ver o Léo junto comigo, vai estar aqui. Eu vou deixar só mais um pouquinho essa live transmitindo do outro lado aqui, tá bom? Você que está chegando aqui no Portal Vida Viva, vamos fazer aquela distribuição, vamos fazer aquela multiplicação desse assunto tão legal. Vai ali no aviãozinho aqui embaixo, ó, encaminha para os teus amigos, encaminha para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse assunto. Lembrando que toda vez que a gente compartilha, a gente acaba ajudando uma pessoa, mesmo sem querer, né? Tipo, despropositadamente, sem querer não, né? Mas a gente manda lá para as pessoas e de repente a pessoa vem e diz pra gente: nossa, eu ouvi uma coisa que você falou, foi muito incrível, acabou me ajudando muito. Então, não subestime o seu poder de transbordar na vida das pessoas. E você pode fazer isso compartilhando essa live com seus amigos, tá bom? Eu já vou chamar o Léo, só tô mandando para alguns amigos aqui também, que eu também dá vontade de chamar todo mundo, né? Então, tô mandando aqui pro pessoal e a gente já começa com o nosso assunto tão importante de hoje, tá? Eu também já vou fixar o título da nossa live aqui. Olha, tá abrindo para eu compartilhar com bastante pessoas aqui, eu tô empolgada, tá? Pode aí apertar coraçãozinho também, quando você aperta o coraçãozinho, você deixa a live mais relevante. Pessoas que de alguma forma estão afinadas, né, com esse tipo de assunto, acabam vindo também participar, tá bom? Então, como lidar com as diferenças de personalidade nos relacionamentos. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu vi que o Léo já chegou aqui. Oi, Léo, já vou te chamar. Deixa eu te encontrar aqui. Pronto, te encontrei. O pessoal que está aqui no meu Instagram, vem pro @Portal Vida Viva. Vou desligar aqui, tá? Beijo, beijo. Pronto. Ei, Léo, Oi, que Paulinha, tudo delícia! bem? Bom dia! Bom dia, que Que coisa bom estar boa. aqui com você. Tá lindona. Ah, muito obrigada. Eu gosto muito também desse cenário teu, eu gosto de você e é muito bom estar aqui contigo hoje, viu? Tá Muito bom. bom mesmo. Deixa eu só ligar ali uma lâmpada, senão eu não me enxergo aqui. Só um pouquinho. Tá bom, vai lá. O pessoal tá chegando aqui. Quem tá chegando, pessoal, lembra de chamar os seus amigos, escreve aqui hashtag Eu Sou Vida Viva. Nas sextas-feiras, nós estamos com essas lives das 8 horas da manhã, sempre com um convidado muito especial, porque nós compreendemos, né, que quando a gente tem uma pessoa que traz uma outra perspectiva, que traz as suas experiências, isso também enriquece muito, não só o movimento que a gente está vivendo aqui, como enriquece o nosso trabalho também, né? Nós que somos facilitadores do programa Vida Viva, esse portal de desenvolvimento pessoal, então, quando a gente traz um olhar de fora com tantas bagagens importantes, uma hora até pouco, né? Vocês vão ver, o Léo tem um conteúdo muito incrível. Inclusive, eu tenho assistido as lives dele, tem o Projeto Eros. Léo, eu queria que, para começar, você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouquinho de quem é você, por favor. Ah, vou fazer um resuminho, né? Tô Claro. aí já nessa estrada, né, da área da psicoterapia, que foi onde eu comecei, né? Um bate-papo que eu tive contigo, eu comentei, né, que psicoterapia para mim é meu hobby. Né? Por quê? Porque é um brinquedo, uma coisa que eu tenho paixão, adoração de fazer é atender pessoas, né? Então já tem aí mais de 3 décadas nessa caminhada, faz um bocadinho, né? Brincando
né, de ajudar pessoas. E mais recentemente não, eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento e que, em virtude do isolamento, o ano passado, né, como todas do setor, nós pastamos mesmo, foi uma coisa muito complicada, né, muito complexa, né? E agora eu estou à frente de um projeto muito bonito, muito bacana, que é voltado para professores, né, que é o Professores Online, que é um curso que capacita professores a fazer isso aqui que nós estamos fazendo agora, a dar aulas por internet ou ensino à distância, né? Uhum. Muitas pessoas que acham que isso já a gente já entra no assunto com isso, tá? Porque muitas Uhum, pessoas uhum. acham que basta ligar a telinha, abrir a boca e sair falando. Isso é bacana, vamos dizer assim, para o cidadão comum, como, por exemplo, a plataforma do TikTok, né? O mesmo o Reels aqui, né? No próprio Facebook, né? Para a gente estar passando coisas mais sociais, não tem problema. Agora, quando a gente fala na área de profissional, existem técnicas, né? Entre elas, por exemplo, não se aproxima demais o rosto, né? Exato. Sensação que dá que tu está entrando aqui dentro da minha sala, né? O ideal, o que, que é? Não, é ó, até estou reposicionando melhor. É essa distância que nós dois estamos. É mais confortável, é mais elegante. Né? A gente gesticula, a gente tem mais espaço para gesticular. E isso Uhum. facilita para o aluno reter a atenção, porque tem todo um efeito psicológico que isso provoca. Né? Sim. Então são Uhum. dicas muito bacanas. E é óbvio, né, que dependendo da estrutura de personalidade, vamos começar assim, do aluno, né, em relação ao professor, o professor ele tem que estar bem orientado, bem capacitado para isso, né, de poder entender o porquê que um aluno ele trava, por que ele é tão, às vezes, mal educado, né, por que ele é questionador. Tem muito professor que toma o aluno como mal educado porque ele é questionador. E, na verdade, isso, às vezes, é um próprio traço de personalidade do indivíduo, né? E o Uhum. vice-versa, a mesma coisa, que é o ponto de partida para a gente poder lidar com personalidades diferentes é eu compreender a minha própria. Né? Então, quais são as minhas. Uhum. Que é o conceito de humildade. Né? Humilde é aquele que reconhece as suas virtudes e as suas limitações, não é defeitos, é limitações. Então, as minhas virtudes e Boa. aquilo que eu ainda preciso evoluir. Né? Então, aquilo que eu tenho que evoluir, eu sou limitado porque eu não consigo continuar nesse caminho, né, do crescimento pessoal, do meu desenvolvimento, da minha evolução. Né? Então, são essas duas coisas. Aquele que admite apenas um dos lados, a gente chama de falso humilde, porque ele está escondendo. E na nossa cultura, as pessoas costumam esconder são as virtudes, né? Porque a gente cultua muito, a nossa cultura Verdade. cultua muito a Uhum. dor. É a ódio à dor. Uhum. Quanto mais doer, Uhum. parece que Uhum. melhor é, né? Então, o professor ele precisa se compreender. Então, esse estudo foi uma coisa muito interessante para mim, Paulinho, porque eu voltei a fazer terapia de novo com o meu Olha. estudo, né? E acabei procurando a minha terapeuta já de anos, muitos anos, né? E eu voltei porque eu comecei a me dar conta que eu tenho alguns traços na minha personalidade que eu preciso otimizar, que é para poder estar conversando. Né? Então, eu sou excessivamente autocrítico. Então, eu gravo, regravo 30, 40 vezes até estar perfeito do jeito como eu acho que deve estar. E Uhum. às vezes eu gravo 40 vezes e das 40 gravações, a escolhida é a primeira. Tu tá rindo, eu tô Já foi achando. assim, já foi assim. Pois Seria é, cômico se não fosse trágico, né, Léo? pois é. Aí tem que flexibilizar, sabe? E na hora de fazer a live, na hora de fazer a aula, né, presencial, virtual, né, essa Ao vivo? autocrítica excessiva vai te travar. Em relacionamentos é a mesma coisa. Relacionamentos é a mesma coisa. Se tu é uma pessoa dentro do traço de personalidade, né, uma pessoa extremamente autocrítica, primeiro, né, vai ter dificuldade de aceitar, eu não vou dizer nem dizer críticas, sugestões, que é uma coisa ainda menorzinha, né?
O que você está me sugerindo é porque eu não sou perfeito. Se eu não sou perfeita, e aí a pessoa ela vai embora, né? No raciocínio. Uhum. Então, é por aí, né? Sim. E você sabe que eu estava pensando aqui antes de entrar na live, que tem N formas da gente enxergar o outro. É muito fácil a gente olhar o outro, nós somos treinados para julgar as pessoas, e a partir do nosso ponto de vista, do nosso filtro mental de referências, né? Inclusive, eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho sobre empatia, eu acho que tem uma distorção muito grande sobre empatia, sobre o conceito, né, de empatia. E assim, existem hoje N formas da gente ver. Então eu estava pensando, tem os testes de personalidade, tem os signos que fazem, né, como olhar, como é que a pessoa se comporta, as 5 linguagens do amor, os traços de caráter, tem lá que eu estudo, o corpo explica, os traços de caráter, o que mais? Até anotei aqui. Enfim, são N formas da gente diagnosticar, inclusive dentro da psiquiatria, né? Dentro da psiquiatria lá, o CID-10, o DSM-5, DSM, etc., esses manuais que vão fazer com que a gente vá categorizando os traços de caráter, mas na prática mesmo, no dia a dia mesmo, né, é a hora que a giripoca pia, porque a gente não foi treinado a se desenvolver, a gente não foi treinado a se autoconhecer, se auto-perceber. Então, quando a gente chega para qualquer tipo de relacionamento, a gente chega já num embate, a impressão que eu tenho. A gente já chega tentando ver o que vai acontecer ali, mas já chega no ponto de partida com um muro ali. Porque eu vou olhar o outro, mas eu não vou me olhar. Né? Então, foi algumas percepções que eu fui tendo agora. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou começar exatamente nessa tua fala. Olha só, né? A gente aprendeu, mas aprendeu errado, né? Que a gente se enxerga no outro, né? E quando a pessoa ela absorve, né, esse conceito, essa ideia, a gente, né, se enxerga no outro, eu passo a olhar mais o outro do que eu. E eu não Sim. entendo que Uhum. o outro é um reflexo de mim, que o outro é um espelho de mim. Então eu costumo explicar assim, né, de que para tu poder entender isso, tu não tem que olhar para a pessoa do outro como um todo. Tu tem que olhar para o brilho do olho. E no brilho do olho, tu vai enxergar a tua imagem refletida. Essa é a origem dessa expressão, né? Eu me enxergo no outro. Tá? Então, o que significa isso? Tudo que tu percebe no outro de bacana e de ruim, tu carrega em ti. Então, Sim, nossa, tô até arrepiada. Muito legal. tu te irrita com... Ah, eu me irrito com isso, com aquilo outro nas pessoas, né? Pode saber, isso tu carrega em ti. O inverso também. Puxa, acho tão lindinho esses comportamentos nessa pessoa, tu tem isso em ti. Agora, todos Uhum. esses, eu estou falando de comportamentos, né? Todos estes comportamentos, né, que tu percebe no outro, né, tu percebe porque tu te identifica. E identificação é uma palavra que a origem dela é idêntico. Né? E a minha identidade vem de idêntico. Né? Então, o que é a identidade? E, de novo, aí a questão da personalidade, porque personalidade a gente constrói, desmancha e reconstrói, se quiser. A psicologia antigamente dizia que isso era impossível. Aham. Sabe? Hoje nós temos técnica. Aham. Então, assim, o que é a identidade? Identidade vem de idêntico. Então, quer dizer que se eu tenho uma identidade, significa que eu estou dizendo que eu sou idêntico a alguma coisa. E aí começa o probleminha ou a solução. Se a minha identidade são pessoas, né, eu quero me fazer igual aos outros. Eu estou tomando como parâmetro os outros. Isso vai provocar uma frustração gigantesca. Porque o que as outras pessoas são está em conformidade com a sua missão de vida, com o seu propósito de viver, com seus objetivos desafiadores, que tem a ver com a sua evolução pessoal, com a sua espiritualidade, com o seu crescimento. É um caminho que a pessoa está seguindo. Se eu digo eu quero ser igual a ele, eu me identifico com esta pessoa, eu estou dizendo de que eu refuto, eu não quero, não gosto do meu caminho e vou assumir o caminho do outro. Ora, os caminhos são Uhum. individuais. Né? O caminho evolutivo é um caminho individual, porque tem a ver com a tua evolução pessoal. Então aí eu começo a criar expectativas a respeito da qualidade de vida do outro, a maneira como a pessoa vive e o caminho dela, achando que
que é a água que a pessoa toma, que o outro toma, é a mesma água que eu devo tomar. Então, só aí é um trabalho enorme para nós, enquanto psicólogos, enquanto terapeutas, né? Temos que trabalhar com a pessoa para ela voltar ao seu caminho evolutivo. No seu caminho evolutivo, ela retorna ao conceito bacana, né, de identidade. Então, eu sou idêntico ao quê? A uma autoimagem. O que é essa autoimagem? Eu imaginar assim, olha, quem é o Leonardo que eu quero vir a ser? Essa é a grande pergunta. Então, esse Leonardo que eu quero... Pessoal, vai anotando as perguntas, vai anotando os ganchos aí, que são muito legais, tá? Eu vou tirar um pouquinho os comentários, mas daqui a pouco eu abro novamente, só para poder te ver melhor aqui. Depois tu me conta como é que faz para tirar os comentários. Eu sei que tem um Ah, balãozinho, a gente desculpa. tem um balãozinho aqui, né? Um balãozinho com uma setinha para cima. Se vocês fizerem perguntinhas ali, para nós fica bem melhor, porque a gente presta mais atenção. Porque às vezes é muito comentário o negócio. Mas voltando Eu aqui. vou até soltar. Pronto, já Então, soltei de volta. olha lá. Não, não, não. Eu não estou nem lendo, porque eu não consigo... Sem o meu óculos, na minha idade, eu já não enxergo mais. Então, olha só. Então, com relação à identidade, né? Então, o que é a identidade? A identidade é uma autoimagem, é uma fantasia do meu eu. Então, nessa autoimagem, ela carrega alguns comportamentos que eu possuo, muito da minha constituição pessoal. O que é a constituição pessoal? Constituição do país é aquele livrinho das regras e das leis. A minha constituição, das minhas regras, das minhas leis, que a psicologia chama de sistema de crenças. Né? Então, a minha constituição pessoal, né? E também tudo aquilo que eu ainda não sou e quero vir a ser. Então, a minha identidade, ela é uma referência para a minha construção pessoal. Tudo que eu colocar ali, naquela imagem, é a ordem que eu estou dando para o meu cérebro. Cérebro, aquele é o Leonardo que eu quero vir a ser. E aí nós nos aproximamos do conceito de karma, o karma indiano. Né? Os indianos morrem de dar risada de nós ocidentais, porque a gente distorce tudo da cultura deles e fala que é indiano, né? E traz para a nossa. Né? Karma, para o indiano, não é uma coisa pré-determinada pelo cosmos, pelo universo. O karma é um livro em branco que tu recebe quando tu nasce. E tu começa a escrever a lápis nele o teu vir a ser. Tudo que tu escrever ali, que tiver a ver com a tua vida pessoal, não de terceiros, é a ordem que tu está dando para o teu cérebro. Então, tu pode, a qualquer momento, virar o lápis, que tem uma borrachinha, apagar a linha e reescrever. E aí, de novo, o processo psicoterapêutico, né? É tão importante, porque boa parte das pessoas não sabe reescrever. E hoje existem técnicas muito precisas, né, Paulinha? Que faz exatamente isso. Constelação, Bill Warren, programação neurolinguística. Bom, enfim, existe uma série de técnicas que tu faz isso muito rápido. Sim. E neste vir a ser, eu posso colocar coisas muito bacanas, e isso é muito legal, que sejam realmente desafiadoras. O Leonardo lá, ó, o que ele está fazendo? Está dançando balé, sabe? Né? E isso é desafiador. Vou ter que lidar com a minha vergonha, né? Vou ter que lidar com os paradigmas sociais de que homem não dança balé. A minha motricidade, a minha lateralidade, equilíbrio, essas coisas todas. E por que é tão desafiador para mim? Porque eu sou disléxico. Eu sou muito disléxico, eu tenho uma dislexia acentuada. E uma das características do disléxico é que, pela desatenção, na verdade, o disléxico ele tem uma atenção difusa e não tão focada. Eu fico desatento ao ritmo. Então, daqui a pouco eu estou dançando qualquer coisa, menos que a música está tocando. Menos o balé. Menos o balé. Então, a nossa identidade, né, ela é a base da formação da nossa personalidade. Né? Por que é a base? A psicologia ensina que é o contrário. Né? É a base porque hoje a gente sabe que na nossa identidade, tudo que tu mexer na tua identidade, ela vai afetar a tua personalidade. Então, quando nós queremos trabalhar com a personalidade, com a persona
né, com a pessoa do sujeito, né, que é esse todo dele, a gente mexe tecnicamente, eu vou lá, pego a chavezinha de fenda e mexo na identidade. Mexeu aqui, eu começo a mover o outro lado, né, e colocando exatamente no lugar onde o paciente ele quer. Agora, realmente, isso se torna um desafio maior quando a gente encontra pessoas. Né? Sim. Há um conceito da física que diz assim, que um corpo, já vou adaptar para a nossa área, né? Um corpo, Sim. um ente, né? Um corpo ele só tem consciência dele próprio no momento que esse corpo ele recebe algum tipo de atrito, algum tipo de pressão. Se ele estiver trafegando no meio do espaço, sem nenhum tipo de agressão, ele não tem consciência de si mesmo. O bebê só tem consciência de corpo porque a mãe toca. Ela só tem consciência de corpo porque toma banho e tem uma coisa que esfrega nele. Ele só tem consciência de ouvido, de escutar, porque tem alguma coisa que agride, né, o aparelho auditivo. E é o corpo como um todo. Daí, para eu poder ter consciência do meu eu, inclusive da minha persona, da minha personalidade, eu dependo da presença do outro. Com um detalhe: se o outro é semelhante a mim, eu estou trafegando no espaço sem atrito, porque as pessoas são parecidas comigo. Eu só vou ter consciência do meu eu se eu me deparar com uma pessoa que diverge da minha pessoa, do meu eu, né? Que eu chamo de os divergentes, né? Então, divergentes são extremamente bem-vindos para aquelas pessoas que querem evoluir. Então, eu só consigo entender a minha escolha afetiva, amorosa, né, sexual, se a minha identidade amorosa ela é de monogâmico, bígamo, trisal, poligâmico ou abstêmio. Abstêmio não curte sexo, tá? É uma vez por ano e olhe lá. Eu só vou poder entender a minha se eu conviver. Conviver não significa levar para a cama e ter um relacionamento. Não, é convivência social com pessoas que divergem de mim. Aí eu encontro na festa da vida pessoas dizendo assim: vá de reto, Satanás, Deus que me perdoe eu estar convivendo. Por exemplo, ter uma convivência social com um grupo de mulheres. Nem pensar. Imagina aquele pipi na minha cabeça. Não. Eu vou lá com meus amigos jogar cacheta, jogar futebol, jogar truco, né? Preciso ter um sossego. Não está convivendo com divergentes. Ter uma visão muito limitada do mundo, né? Porque só conversa sobre as mesmas coisas. Não convivo com... Eu tenho amigos que são homossexuais e que dizem assim: eu não convivo com heterossexuais. A gente acha que o preconceito é só de mão única. Ah, não, jamais. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não convivo com heterossexuais. Sabe por quê? São muito fechados. E o que tu está sendo agora, cidadão? Não convivo com pessoas de outra cor, de outros credos. Né? Outro dia eu escutei, né, de uma pessoa mais próxima, né? Leonardo, pois é, estou atrás de um namorado. Que bacana, né? E que namorado que tu quer? Eu quero um namorado dentro de tal religião. Mas por quê? Porque na minha religião a gente só namora pessoas da mesma religião. Aí o que acontece? Olha só como afunila. Afunila. Outro dia eu estava escutando um pastor que eu sigo, né, nas redes sociais. Ele fala muito bem a respeito de relacionamentos. E ele dizendo, né? Pois é, né? Então tu limita a tua vida e depois de limitar a tua vida, tu fica reclamando que tu não tem oportunidades. Então está escrito, ele dizendo, está escrito nas Santas Escrituras que nós temos que estar trabalhando neste plano a vontade de Deus. Então nós temos que pregar, e pregar é converter as pessoas. E tu evita de conviver com pessoas que são de outras religiões, né? Sim. Né? Então aí a coisa ela começa a truncar. Então personalidade, para conhecer a personalidade, a minha persona, obrigatório eu conviver com pessoas de opiniões diferentes, sistema de crenças diferentes, comportamentos diferentes, né? Que façam escolhas outras,
que tem uma maneira de tocar a sua família, que ao meu ver, ao meu olhar, meu Deus, que horror, como é que essa... Mas são felizes. E as crianças estão se desenvolvendo de uma forma mais saudável do que as minhas, sabe? Então isso é muito importante. Agora, é Ô, claro... Léo, Oi, manda. eu estava pensando assim, o seguinte, né? Como a gente busca segurança? Porque quando eu estou, por exemplo, numa igreja, numa ideologia, né, uma religião, qualquer tipo de ideologia, eu acabo buscando esse senso de pertencimento, eu pertenço a esse grupo, eu pertenço a essa ideologia, eu sou protegida nessa ideologia. E imagina, olha a preocupação dos meus líderes religiosos de que eu me relacione com alguém da mesma fé, que eu me relacione com alguém que vai pensar parecido comigo, porque daí a gente não vai divergir, a gente não vai se embater. Então, essa ideologia do não vai para o embate, que a vida leve a vida que não briga, né, que não discute, que não diverge, e ao mesmo tempo, junto com o senso de pertencimento e necessidade de segurança. Então, é um ambiente propício para que eu busque aquilo que seja o mais limitado possível, ao invés de expandir, ao invés de, né, buscar ampliar os meus horizontes. Muito, eu vejo que muito que tem por detrás disso, Paulinha, é o medo. Então, tem uma passagem no final do Novo Testamento, né, que diz assim, né, que é uma das leituras, e é ecumênica, então não estou ofendendo nenhuma religião cristã, por favor, é uma leitura ecumênica, né? Que Jesus, demonstrando a sua humanidade, dizendo, não, eu não vim aqui com privilégios. Claro, porque se Jesus tivesse vindo para cá, para essa existência com privilégios, que história é essa de dizer que todo mundo pode seguir o caminho dele? O cara já chegou com superpoderes e eu não cheguei com esses superpoderes. Aí é covardia, né? Então, é Boa. uma demonstração de profunda humanidade, ele dizendo assim, sabe? Pai, afaste de mim este cálice. Jesus estava com sede na cruz e lhe é oferecido vinho, né? Ou água, né? Num cálice. E ele ficou tentado em tomar a água, né? O negócio, tomar o vinho, né? E ele refuta. Agora, quando ele diz isso, ele não está falando especificamente da água que estão molhando a boca dele. É que os soldados estão berrando para ele. Se tu é Deus, né? Se tu diz que tu é filho de Deus, pede para o teu pai te salvar agora, te tirar dessa dor. E aí, quando ele fala, Pai, afaste de mim este cálice, porque ele se sente tentado. Ele experimentou da tentação. Da mesma forma, né, que Buda, antes de se tornar Buda, ele é tentado pelas filhas de Mara, né? Então, ele é tentado. E Jesus, naquele momento, ele é tentado. Aí ele disse assim, Pai, afasta de mim a tentação, porque eu estou com sede. Estou com tanta sede que eu vou tomar. Se esse cálice tocar meus lábios, eu vou beber tudo. Então, afasta o cálice antes que eu beba. Ele pede, ele demonstra, inclusive, uma limitação dele. Ele pede para uma outra pessoa afastar, porque ele não tem forças. Por ele vai tomar. Entende? Então, quando alguém diz, né? E aí, de novo, estrutura de personalidade, né? Quando a pessoa ela diz que ela precisa se afastar de determinados ambientes, ela está sendo muito humilde. Ela está dizendo que se eu estiver naquele ambiente, eu vou ceder. Por quê? Porque eu não tenho maturidade para dar limite àquele ambiente. Eu não tenho maturidade para trafegar naquele ambiente. Daí que... Mas aí eu vou fazer um adendo. Oi, manda. Me perdoa fazer esse adendo aqui, mas me vem o seguinte, sim, eu sou humilde quando eu reconheço que aquilo é demais para mim, mas quantas vezes eu fujo até mesmo da possibilidade de criar uma estratégia, de me desenvolver, de desenvolver esse mecanismo de me autocontrolar, por exemplo, né? Na Bíblia fala do domínio próprio como uma das virtudes do Espírito Santo, que eu acho muito legal, inclusive, né? Porque se a gente pegar lá, na verdade, são as bases do comportamento. O que é domínio próprio? Você saber o que é importante, o que não é para você, quais são seus valores, o que você dá conta, o que você não dá conta, e como você pode se desenvolver para mesmo estando em ambientes que às vezes vai ser necessário você estar por N razões, às vezes até porque você quer estudar isso,
né? Como que você vai se controlar para que você não faça o contrário daquilo que você deseja, né? Exato. Então, me veio isso, assim. Não, mas perfeito. Se eu não sei onde é o meu limite, até onde vem a minha competência, a partir daqui a minha Uhum. incompetência, se eu não conheço o meu limite, como é que eu vou me desenvolver? Estou trabalhando no vácuo, né? Uhum. Trabalhando no vácuo. E às vezes se colocar em situações desafiadoras, divergentes, como você falou, estar em contato com pessoas divergentes de forma estratégica é justamente o que vai fazer com que você desenvolva até uma força de identidade que vai te levar a ser muito mais rápido aquilo que você deseja ser, né? Exato. Aí as pessoas se enclausuram, olha só, um dos primeiros pecadilhos de todo relacionamento, né? Eu te conheço na vida social, linda, exuberante, cheia de vida, com opiniões próprias, tomando decisões, liberta. E, Uhum. esse comportamento de liberdade, de exercer a liberdade, acende uma luz à tua volta. Nossa, as pessoas olham para ti e eu também, eu fico fascinado. Aí daqui a pouco as duas pessoas começam a se relacionar. E aquele, né, que tem a luz, o que ele faz? Corta o relacionamento social e a partir de agora ele quer quer se manter alimentado, pleno, né, absorvendo única, só exclusivamente do relacionamento. E força o outro a fazer a mesma coisa. Né? Uhum. Aí o que acontece com a luz? Ela se apaga. Ao se apagar, o outro, que antes tinha interesse em virtude da luz também, já não tem mais aquelas características. E o que acontece? Então, as pessoas elas têm muita dificuldade de exercer conscientemente a sua personalidade e principalmente os aspectos positivos, amorosos e evoluídos, maduros da sua personalidade. Uhum. Então, querer se esconder é um sinônimo de uma profunda fraqueza. E as pessoas se escondem dentro de relacionamentos, se escondem dentro de grupos sociais, se escondem dentro de religião, se escondem dentro de trabalho excessivo. A velha desculpa, estou trabalhando demais agora, mas eu preciso. Não, não precisa. Não precisa. Aquele papo, né? Eu agora, na idade que estou, quando eu olho há décadas atrás, eu começando a minha vida profissional, será que eu precisaria ter trabalhado como trabalhei? Não, não precisaria. Ah, mas eu muito aprendi. Não, eu não muito aprendi. Teria aprendido muito mais se tivesse trabalhado um terço do que trabalhei. Uhum. Então, É que como não dá para voltar atrás, agora o que eu faço a partir disso, né, Léo? Mas que não precisava, não precisava. precisar não precisava de jeito nenhum. Precisava de... Uhum. Quando duas personalidades diferentes se encontram, graças a Deus, sabe? É a primeira possibilidade de haver uma construção. Relacionamentos são construções, né? Enriquecidas. Porque um está trazendo cimento e outro está trazendo tijolo. É uma certeza que a parede atrás vai ter uma boa estrutura. Agora, se ambos só Uhum. trazem tijolo, porque são muito parecidos, a parede vai cair. Vai cair aquela parede em Boa. algum momento. Imagine se botar uma laje de Anota concreto essa. em cima, né? Então, as diferenças elas são muito bem-vindas. Agora, é claro, né? Isso não é um bom passo, mas não é uma certeza de um sucesso. Né? O que é um relacionamento de sucesso? É um relacionamento de aprendizado. Relacionamento de sucesso não é medido pelo tempo que duas pessoas se relacionam, mas o quanto que tu aprende dentro da relação. Então, Uhum. essa divergência, essas diferenças de personalidades, no primeiro momento, são muito bem-vindas. Segundo, agora vem as habilidades que ambos precisam ter, e isso denota uma característica de maturidade para poder conviver. Então, vamos lá. Me ajuda, Paulinha. O que poderia ser? Saber conversar. Uhum. O que mais? Saber conversar, saber Saber negociar. olhar o outro, né? Saber olhar o outro e entender que o outro também tem suas questões, também tem sua individualidade, suas bagagens. E o que tu traz é subversivo.
Não, O que que isso significa isso? é polêmico. Polêmico por Ah, quê? tá, sim. Porque é que eu quis ser Que dramático. bom. Bom. Então, Então, tem que ser é dramático, é polêmico, ótimo. mas é muito polêmico. Polêmico por quê? Olha Aham. só, enxergar o outro tal qual ele é uma noção meio Nelson Rodrigues, né? Enxergar o outro tal Hum, qual ele é enxergar os comportamentos maduros e os comportamentos imaturos. Eu tenho que enxergar como um todo. E não como o uhum, apaixonado faz. Todo apaixonado é um apostador, né? Que o negativo ele não olha, ele só olha o positivo. E aham, fixa isso aqui na mente e isso inexiste. Tá? Toda vez que o outro tem comportamentos normais, e ser normal é tu expor as duas coisas, ele apresenta uhum. os comportamentos negativos, ele nega. Ele não quer lidar com isso. É frustrante demais perceber que a pessoa não é aquela pessoa idealizada por ele. Né? Sim. Estão me chamando aqui no celular. Né? Ah, E tu, bom, enfim, tá? sim. Então vamos lá. Saber negociar é fundamental. Saber negociar. Relacionamento não é a arte de ceder. Não ceder é burrice. A gente cede acreditando de que o outro depois vai reconhecer que eu cedi e vai me dar espaço, minha vez. Quem acredita em Papai Noel que se mantenha nesse tipo de comportamento, porque isso nunca vai acontecer. Né? Aham. Relacionamento é a arte de saber negociar. Pessoas maduras negociam. E negociam como se estivesse no comércio, assim, sabe? É negociação mesmo. Né? Até me vem o seguinte, né? Que a pessoa que vai nessa ilusão do ceder, ela vai com uma ilusão infantil de barganha, né? Então eu tô cedendo porque daí depois é quase uma chantagem. Aí ele vai me. Exato. Isso é Exato. criança, a maturidade negocia. Não, pera lá, vamos lá. Vamos sentar aqui e vamos colocar os dois papéis na mesa pra gente O ver o que que me vai faz fazer, né? pensar que quando o relacionamento é baseado onde um cede e o outro cede, já é um relacionamento de jogo, né? Já não é um Sim, relacionamento amoroso, franco, direto. O que tu acaba e de às vezes até colocar é abusivo, né? fundamental, enxergar o outro como ele é, porque ao enxergar o outro como ele é, eu não crio expectativas, né? Que é um dos piores cânceres dos relacionamentos. Né? Uhum. E, principalmente, né, compreender ou estar aberto para entender de que o outro pode estar certo. Né? Então, se nós temos um embate, né, com vários fatores, né, variáveis, né, que podem deixar um relacionamento um pouco mais complexo, para pior ou para melhor. Né? Aí depende de como o casal vai levar. Uhum. Traços de personalidade também, muitas vezes, eles podem ajudar ou complicar. Tá? Então, traços de personalidade, como por exemplo, né, como eu comecei brincando aqui, né, que não é brincadeira mesmo, né, autocrítica excessiva. Né? Há determinadas personalidades que as pessoas são excessivamente autocríticas. E quem é muito Uhum. autocrítica não está aberto para escutar o que os outros têm para falar de si mesmo. Né? Então, outras, traços de personalidades. Há pessoas que acham que negociar é se calar. Quando falta argumento, se cala e começa a dizer assim, tá bem, tá bem, tá bem. Eu, particularmente, acho isso aí profundamente irritante. Uhum. Tá na beira de perder a minha confiança, sabe? Porque eu sei que está dizendo, como criança faz, como adolescente faz. Tá bom, Tá pai, tá bom. bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tu dá as costas, continua fazendo do mesmo jeito. Faz até os ombrinhos, né? É, Tá bom, tá bom. Aham, aham, tu dá as costas, tá fazendo do mesmo jeito, continua com o mesmo comportamento. Né? aham. Traço de personalidade, né? Honestidade e mentira. Tem pessoas que não são mentirosas compulsivas, mas são pessoas que se utilizam da mentira para poder alcançar determinados resultados. Uma vez alcançado o resultado justifica ter mentido aqui atrás. Né? Uhum. Então,
eu parto do pressuposto que todo relacionamento ele precisa, um dos alicerces fundamentais de relacionamentos é a honestidade. É a honestidade. Outro elemento, né, que influencia muito, que tem a ver com traço de personalidade. Né? Porque esse é um tema muito amplo, não é, Paulo? Para a gente falar de Sim. personalidade, a gente vai ter que falar de astrologia, sabe? Movimento das Sim, eu só mareas. coloquei 5 tipos aqui rapidamente, só pensando. Imagina se a gente fosse pegar tudo, né? A personalidade não é só aquilo que um DSM-3, né, ele descreve, aqueles traços de personalidade. Não, aquilo são sugestões. Eu, em mais de 3 décadas, mais de 30 anos trabalhando em consultório, eu nunca encontrei um paciente que se adequasse àquilo. Quando precisa de um Uhum. atestado para mandar para um empregador, eu vou lá no DSM-3 e escolho qualquer coisa que está ali, mais ou menos, mas é o mais ou menos. Mas aquilo não descreve as personalidades, aquilo dá dicas para nós. Né? Se a gente Sim. pegar todos os tipos de testes que existem e de leituras, sabe? Aquilo são Uhum. norteadores, que a gente precisa aí conversar com a pessoa profundamente para poder entender ela e não encaixar, como muitos profissionais falam. Sim. Então você tem síndrome do pânico. Por quê? Porque Você está lendo os meus pensamentos. dos 10 comportamentos, tu tem 3. Então tu tem. Mas pelo amor de Deus, gente, sabe? Parece que todo mundo nasceu na Uhum. mesma forma, na mesma caixinha de sapato, né? É. E E isso é um cuidado muito grande que eu recomendo, né, que as pessoas tenham, Léo, porque é o seguinte, a nossa tendência, até para aquele senso de pertencimento, de se sentir seguro, é que a gente busque um diagnóstico. Então, e a gente tem essa vontade. Ai, não, o que explica esse negócio aqui? É depressão. Ai, ufa, alguém me falou o que eu tenho. Eu tenho depressão. Né? Só que, ao mesmo tempo, além dessa busca, também tem aqui os transtornos mesmo. Tem coisas que precisam ser olhadas, tem coisas que exato, precisam ser medicadas. Estou pensando, você está falando, eu falo, tá, se eu convivo com um psicopata, existe ali um traço exacerbado de uma coisa que me faz correr risco de vida, exato, né? Que me faz entrar num outro âmbito da questão. Então, exato. tanto essa questão, né, do por que eu quero um nome para aquilo que eu estou passando? Como é que eu observo isso? Será que eu preciso de um nome, preciso de um rótulo, ou será que eu posso passar mais tempo comigo, me conhecendo, passar mais tempo comigo, descobrindo o que eu gosto, o que eu não gosto, sem precisar dar um nome para isso? E, ao mesmo tempo, como que eu sei que eu estou correndo risco para buscar uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda, né, de um outro nível, ou mesmo da pessoa que está perto de mim, para eu poder tomar uma decisão que me tire do risco, vamos dizer assim. Personalidade, Dois pelos pontos. personalidades são únicas, únicas. E aí a mão que tu vê, a mão, o pulso, né, do profissional, de ele saber ler a personalidade do paciente, né, sem enquadrar ele num livro. Uhum. Então, o que os livros nos dão são norteadores. Né? Então, o sujeito ele tem transtorno obsessivo compulsivo, sabe? Então, transtorno obsessivo compulsivo, tu enquadra a pessoa quem não tem um Todo mundo toquezinho, é. quem não tem um Todo mundo é. toquezinho, né? Outro dia, uma paciente estava trabalhando isso com ela disse assim: Leonardo, eu descobri que eu tenho toque. Como assim? Ah. Toda vez que eu vou no banheiro fazer o número 2, eu tenho que limpar o fifofu bem direitinho. Senão eu volto no banheiro para limpar outra vez. Isso não é toque? É claro que é Lava, toque. amiga, mais fácil. É claro que é toque. Só que é um toque bacana, socialmente aceitável, né? Então, nós somos recheados de toques, graças a Deus. Sabe? Então, por exemplo, mas olha só. O vovó foi ótimo. Ai, socorro. Pois eu dou risada muitas vezes com meus pacientes também, sabe? Muito. Uhum. Mas olha só, né? Aí chega alguém para nós e diz assim, para ti, né? E teu paciente, Paulinho, diz assim: Paulinho, eu tenho um toque. Qual é o teu toque? Eu não consigo ver pessoas bacanas e ficar distante. Eu tenho que me aproximar. E eu vivo me aproximando de gente bacana. É um Oh, meu toque. Deus. Eu quero que tu me cure, porque eu li lá no DSM-3, DSM-10, 20,
que transtorno obsessivo compulsivo tem que tomar medicamento, me encaminha para o psiquiatra. Quando eu estou com a minha namorada, eu quero que ela sinta prazeres que ela nunca sentiu na vida. E eu tenho esse toque de fazer as pessoas felizes à minha volta. Isso é toque. É um transtorno obsessivo compulsivo. Aí vale a pena, né, já que é uma live, né, e toda live, na minha percepção, já conversamos sobre isso também, ela é instrucional. Ninguém está aqui assistindo a gente só para ver o tempo passar, porque ele também está aprendendo coisas. Né? Gente, assim, ó, existe uma diferença grande entre o comportamento saudável e o comportamento que ele é doente. Uhum, excelente. Quando que o comportamento ele é saudável? O comportamento ele é saudável quando tu é senhor, tu é senhora do comportamento. Então eu digo assim, ó, eu não quero beber cerveja, não bebo. Hoje eu não estou afim, essa semana não estou afim de beber cerveja. Não me dói, pode me oferecer, podem fazer chacota. Não vou beber porque não me faz falta. Então isso serve para relacionamentos, para comportamentos, para todas. Quando que ele é doentio? Quando é o comportamento que é dono de ti. É quando a pessoa começa a dizer assim, foi mais forte do que eu. Pai, afaste de mim este cálice. Foi mais forte do que eu. Leonardo, coisa de gordo, né? Coisa de gordo. Leonardo, fiz regime a semana inteira. E aí, no sábado, eu fui uma festa de criança, né? Mas eu sou filho de Deus, né? Aí eu pisei. Aí eu não aguentei. Aí eu comi pela semana inteira, né? Todas as calorias da semana, né? E o que aconteceu? Final de semana eu não aguento, Leonardo. Final de semana eu tenho que comer. Então, o comportamento é mais forte do que a pessoa. O comportamento manda nela. Neste momento, quando tu perde o controle sobre o comportamento, é quando o comportamento se torna doença para ti. Tá? Então, ainda com a questão lá do fifofu. Há determinados comportamentos que me dominam e que eu adoro. Para quem chegou agora, o fifofu é... Não, brincadeira. Tem que assistir do começo aqui. Boa. Então, outra coisa bacana, assim, sabe, sobre estruturas de personalidade, né? Que é para a gente ampliar mais, né? Não ficar só na descrição das personalidades que já estão lá no DSM-3, né? As nossas origens também, de alguma forma, escrevem a nossa personalidade. Então, se tu é descendente de português, de alemão, de italiano, de japonês, polonês, sabe? Eu não gosto muito de dizer descendente de negros. Por quê? Porque a África é um continente gigante, enorme, e de cores diferentes. Pega os africanos do norte, né? E nós temos o Egito, tem uma coloração de pele diferente. Então, dizer que todo negro é africano e, portanto, é negro, nós estamos sendo extremamente preconceituosos. Né? A doutora Armanda é africana. Pois olha, que legal. Pois veja, a África é um continente que tem países que, por sua vez, têm sociedades com características totalmente diferentes. Então, eu sempre pergunto, quando tem um paciente, né, que tem essa sua descendência na África, eu tento investigar. Tá, mas de qual país que tu vens? Por quê? Porque dependendo de onde tu vem, tu tem características. Então, falando da Europa, né, que é uma coisa mais estudada, né? Então, eu sou descendente de espanhóis. Né? Veja, isso não é uma marca, uma impressão digital que determina. Mas qual é a característica do povo hispânico? A passionalidade, sabe? A emoção na veia, crimes de paixão. Tu pega a literatura, a arte, né, espanhola, essa dramaticidade da paixão e da morte é uma coisa que é retratada o tempo todo. O tempo todo, né? Então, Carmen de Bizet, então, a paixão ela é muito importante. Tu pega mais os países nórdicos, né? Por que eles são tão mais frios, né? Para os latinos, né? São muito frios porque não expressam emoções. E aqui no Brasil, que é descendente de alemão, descendente japoneses também, a gente diz que tem dificuldade de expressar as emoções. E tem mesmo, por conta de uma tradição que vai influenciar na tua construção da tua personalidade única, né?
Nesses países nórdicos, né, vamos pensar há centenas de anos atrás, o inverno é extremamente rigoroso, extremamente rigoroso. Tu não tem o direito de expressar as tuas emoções. Por quê? Porque se tu expressar as tuas emoções, isso é uma demonstração de fraqueza. Tu tem que te endurecer para poder lidar com morte de filho, porque morreu porque tu não colheu o suficiente na safra, teve quebra de safra. Alguém vai morrer no inverno, que são invernos muito longos, inverno não se planta lá. Esfriou demais, porque não tinha lenha, algum filho teu vai morrer congelado. Então, o lidar com a morte era algo diário, diário. Então, morreu o filho agora, tu chora 3 minutos. Tu te ergue das costas, tu sai batendo papo com outra pessoa, como que se esse serzinho não tivesse existido. Então, demonstrar emoções, né? Eu estive na Europa conversando, inclusive, com noruegueses, suecos, finlandeses, com alemães, né? Demonstrar as emoções é um sinônimo de fraqueza para eles. Então, aqui eu sou descendente de italianos com bolivianos. Meu pai é boliviano, minha mãe italiana e portuguesa. Então, comigo é tudo assim, ó, gesticulando, falando alto. Eu tenho um amigo que o Joaquim disse assim, um dia, Leonardo, eu sou meio polvo. E eu, como assim meio polvo? Eu, quando encontro uma guria, eu não tenho 2 braços, eu tenho 8. E eu fico envolvendo com tentáculos, eu tenho que tocar, eu tenho que puxar para mim. Isso é gostoso para mim. Pois é, Joaquim, tu já tem um segundo amigo polvo do teu lado, eu também sou assim. Aí eu começo a me relacionar com uma moça que é descendente de alemães, aonde tocar, expressar o que sente, essa passionalidade minha, boliviana, espanhola, né? Acabou. Não vai suportar. A pessoa homens e mulheres que vão dizer assim, é meloso demais, me sufoca demais. Mas como se te sufoca se o cara é vendedor e te vê uma vez a cada 15 dias, mas já é suficiente. Ele me olha e me diz como eu sou linda, maravilhosa, que eu sou uma princesa, que eu sou uma boneca. Ele olha para as minhas roupas, ele fala que a bijuteria combinou bem com isso. Ele expressa o que ele sente. Meu Deus, o que é isso? E se a pessoa se sente sufocada? Então, portugueses, a cultura portuguesa, né? De todas as culturas europeias, a mais família é a portuguesa. Então, os portugueses, o recinto principal da casa é a sala de estar. A do italiano é a cozinha. Cozinha. Exato. Fiquei imaginando a galera gritando. Exatamente. Né? Das culturas aqui no Brasil, da maioria das culturas africanas, agora já estou falando corretamente, a maioria das culturas africanas aqui no Brasil, aonde é o recinto bacana, é aonde se faz festa, onde se dança, onde se celebra. Para as culturas africanas, a celebração ela é importantíssima. Sem isso, não tem família. Né? O que os europeus tomam como... eles gostam de fazer festa, festinha. Não, eles estão celebrando. Eles celebram qualquer coisa. Qualquer coisa eles param para celebrar. Né? Tu pega os poloneses. Né? Poloneses foi uma terra muito disputada. Né? Sempre foi. Né? É uma coisa milenar. Primeiro, porque é um lugar de passagem. De quem está vindo do Oriente Médio, ou está vindo da Ásia, né? Para a Europa. E segundo, porque lá as minas de carvão é o melhor carvão da Europa, é lá. Né? Então, sempre foi um lugar muito disputado. Agora, tu imagina tu conviver num lugar que hoje a propriedade é tua, amanhã pertence a alguém que te tomou e que está estuprando tuas filhas, está estuprando tua mulher, está matando teu marido. Então, é aquela sensação, sabe, de daqui a pouco vão me roubar. Né? Que é uma coisa dentro da cultura polonesa, a desconfiança, sabe? Então, se diz, né? Vai te relacionar com alguém que vem de uma cultura polonesa, não quebre a confiança.
2 mais 2 é 4, não é 3,9, nem 4,1, entende? Então, São tantas nuances, né? Conhecer as origens das pessoas, conhecer a Ô, história. Léo, a gente tem só 7 minutos, 6 minutos. Jesus! Por mim, a gente vai. Só esse assunto eu acho que ele já dá mais uma live linda. Nossa, temos muitas coisas para compartilhar, né? Até eu fiquei pensando que seria muito legal um dia aqui no portal a gente fazer uma live em que a Rebeca e você conversam um pouco sobre isso. A Rebeca, ela é especialista em psicogenealogia, ela também é Theta Healer, ela que facilita o Theta Healing junto com a gente. E ela tem um repertório assim para falar dessas nuances, né, da ancestralidade. E como, assim, resumindo um pouco, se é que é possível falar isso, de tudo que a gente falou, são muitas coisas que, na verdade, estão por trás de quem uma pessoa é, né? E o princípio de tudo que me ocorre aqui volta na base de quem estuda autoconhecimento, que é você conhecer a pessoa mais importante da sua vida. Porque quando você conhece profundamente a pessoa mais importante da sua vida, para você lidar com as diferenças de personalidade nos relacionamentos, que é o nosso tema aqui de hoje, em qualquer relacionamento, né? Porque às vezes a pessoa vem para uma live de relacionamento, ela acha que é só relacionamento de casal. Mas tem relacionamento de sociedade, relacionamento de amizade, relacionamento do trabalho que você é obrigada, que você trabalha numa empresa e você é obrigada a conviver, o relacionamento com seus familiares de origem, seus cuidadores, as pessoas que você encontra na rua, todos os tipos de relacionamento, e todos os indivíduos vêm com todas as estruturas de personalidade, e uma coisa que eu sempre falo, né, é que a gente vem com as coisas sem escolher, porque você chegou ali na sua família e você foi educado, você conviveu, você foi aprendendo o que é certo, o que é errado, de acordo com a visão dos outros. A escolha vem né? depois. E quando a escolha vem depois, quando você está aqui. Agora, você toma a decisão de mudar de vida, de reconstruir a sua estrutura de personalidade, como o Léo falou, que é possível sim, que você reconstrua isso, mas é necessário que duas coisas aconteçam, né, Léo? A primeira é que você sinta dor por não ter os resultados que você gostaria na sua vida. E o segundo é que você busque ajuda, que você busque um direcionamento, que pode ser através de um profissional, de um programa de transformação, ou possa ser através do seu próprio estudo, aí, do seu aprofundamento do seu ser, né, Léo? Então, para a gente fazer uma finalização aqui, o que você pode falar sobre isso? Exatamente. Hoje eu vejo que terapia é um processo que ele é um acelerador de processos. Né? Um terapeuta é um grande orientador. E que você quer atingir resultados primeiro, mais rapidamente, né? E segundo, né, ter mais qualidade de vida, a gente não nasceu sabendo. Alguém vai ter que te orientar. E esse é o grande papel hoje do psicólogo, do terapeuta. Né? Nós somos orientadores. Não é que nós temos a verdade, mas nós temos um estudo para te conduzir dentro de estruturas, tu construir o teu caminho evolutivo, que não é o meu, Leonardo, né? Mas eu sei como se constrói a casa. Quem vai construir a tua casa é tu. Mas eu vou te dizer, tem cimento demais, tem areia demais, bota um pouquinho mais de brita, está faltando ferro. E eu vou te orientando. É como dizer, nós realizamos sonhos, né? Os sonhos das pessoas. Então, de uma maneira bem, bem sucinta é isso, né? Terapeutas que têm uma varinha de condão na mão, sabe? Hogwarts, né? Estamos aqui tipo Harry Potter, né? Que a gente ensina as pessoas a como poderem construir as suas vidas de forma mais plena para elas. Né? E daí esse papo, porque são caminhos únicos, né? Identidades únicas. Mais ou menos por aí. Deu tilt, me emocionei. Que bonito isso. Que legal, né? Tá bom. Lindona, olha que bom. Adorei. Quero mais. Também, quero mais. Vamos fazer isso mais vezes, né? Já tem 2 temas aqui para a gente falar da próxima vez. Um deles é aprofundar sobre neurônio espelho, sobre essa questão do relacionamento por espelho. Como a gente... Nossa, gente, me deu uma tilt mesmo aqui. Me emocionei com terapeutas com a varinha de condão e o Harry Potter. Mas essa questão do neurônio espelho, né? É bem importante e outras também. 29 segundos. Tira uma foto, dá um sorriso. É isso aí. Querido, gente, obrigada, gratidão. Quem é do meu
do meu Insta, já te matricula aqui, te inscreve no Insta da Paulinha, tá bom? Tem E o trabalho contrário também. fantástico. Vou te marcar aqui para as pessoas te seguirem lá, tá? Tá bom, então. Beijo, querido! Beijo.